Boa noite todos os presentes. Bem-vindos à Casa do Caminho, essa noite de sábado. Nosso tema de hoje, do Evangelho do Espiritismo, segundo o Espiritismo, é continuação dos estudos que vem sendo efetuados aos sábados. E o nosso tema hoje é sobre o capítulo 18, que tem como título Muitos chamados e poucos escolhidos, mais especificamente sobre o item 16, que é intitulado Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Esse item, ele é uma passagem dos Evangelhos de Mateus, em que o Espírito Simeão, ele traça uma reflexão sobre esse Evangelho. Então, o Espírito Simeão, ele faz, como eu disse, uma reflexão de uma passagem do Evangelho de Mateus e nos instrui sobre o critério pelo qual se reconhece o cristão e também nos faz um alerta e uma convocação para a vivência desse critério. Isso a gente vai ver no decorrer do estudo, no decorrer da reflexão de Simeão. Em vários momentos a gente vê presente esse alerta e essa convocação para a vivência dos ensinamentos de Cristo. E ele faz isso de uma forma assim, uma forma até poética, porque ele estabelece uma comparação do cristianismo com uma árvore, que ele chama de árvore da vida. E segundo Simeão, essa árvore da vida, com os seus galhos, ela está destinada a abrigar os viajores, os que caminham pela estrada da vida, né? Que na verdade somos nós, né? Nós somos os viajantes que caminhamos rumo ao progresso, né? Rumo à nossa evolução espiritual. Então essa árvore, segundo Simeão, ela oferece para nós sombra e oferece frutos nutritivos. Por isso que ele chama de árvore da vida. E ele diz que esses frutos são frutos de vida. É importante porque essa questão dele separar bem os frutos que a árvore da vida oferece são frutos de vida, porque são frutos que a gente tem que estar sempre vivenciando, né? Estar vivendo esses frutos. E o que caracteriza esses frutos? A esperança, a fé, né? Se a gente for fazer uma análise do que Simeão realmente quer nos fazer, nos pedir, nos chamar a dar faz uma convocação de um testemunho de fé da nossa parte. Daí ele inicia com a seguinte citação do Evangelho de Mateus, né? Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Então aqui, o que seria esse reino dos céus? É um lugar? É uma coisa física? É uma casa? É um templo? Não, é um estado, né? É aquilo que a gente busca. É um estado de felicidade que vem quando nós conseguirmos atingir um estado de perfeição. Então, a gente não vai mais passar por dores, por sofrimento, né? É um estado de felicidade. Esse seria o reino dos céus, né? Então, ele diz o que é necessário, né? Para entrar nesse reino dos céus. É fazer a vontade do nosso Pai que estás no céu. Que vontade é essa, né? A vontade do Pai é que vivenciamos as suas leis. As leis de justiça, de caridade, a lei do amor, enfim, né? E aí que eu
eu acho que cabe uma reflexão da nossa parte, né? Nós estamos fazendo a vontade do Pai? Porque nós queremos ser reconhecidos como cristãos. Para sermos reconhecidos como cristãos, Simeão já colocou o critério aí. Qual é esse critério? Fazermos a vontade do Pai. Então, a gente tem que parar e refletir. Nós estamos fazendo a vontade do Pai? Fica aí para a gente ir pensando. E continuando, né? Simeão diz assim, ó: escutai essas palavras do Senhor, vós todos que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Então, ele está fazendo para nós agora um alerta. Que alerta que é esse? De que o momento da gente ouvir chegou. Não dá para adiar. Nós temos que despertar. Nós temos que acordar e começar a agir. Fazer o quê? O que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Vivenciar as leis do Pai. Como eu vivencio as leis do Pai? Me modificando, me transformando, me melhorando, fazendo uma reforma íntima. Assim eu estarei fazendo a vontade do Pai, vivenciando as suas leis no meu dia a dia. Então, Simeão faz para a gente, nesse momento, um alerta, mas também nos faz uma convocação. Ele nos diz que nós temos que pôr em prática essas leis, que é chegado o momento. Não dá para ficar dormindo, esperando, não, tem tempo, né? Eu tenho que respeitar os meus limites, eu vou meio devagar, eu sou assim mesmo. Não dá mais para a gente ficar com essas justificativas. É o momento da gente fazer a nossa transformação, a nossa mudança, a nossa reforma íntima. Nós sabemos que o nosso planeta está passando de fase, né? O nosso planeta está passando da fase de expiação e provas para a fase de regeneração. E nós sabemos que aqui, na fase de regeneração, só vai ficar aqueles espíritos que já tendem para o bem. Então, é o momento da gente fazer essa mudança, porque senão o que vai acontecer? Nós não vamos ficar aqui, né? Para onde a gente vai, a gente não sabe. Com quem a gente vai conviver, de que jeito que vai ser, nós também não temos uma real clareza. A gente tem uma leve crença, né? Mas ao certo nós não sabemos. Mas aqui nós sabemos como é que vai ser. Aqui nós sabemos qual é a destinação da terra agora. Então está na hora, o momento chegou. É isso que nos alerta Simeão. Não dá para ficar esperando. É o momento da gente se modificar, de nós fazermos a nossa reforma íntima para podermos entrar nessa nova fase da Terra. E daí ele diz aqui, ó, ou nós nos decidimos pelo amor ao bem, à paz, pela prática da caridade, ou nos definimos através das nossas ações pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. E daí Simeão faz um outro questionamento à medida em que ele vai discorrendo sobre o Evangelho de Mateus. Ele diz assim, ó: basta trajar a libré do Senhor para ser seu fiel servidor? Libré um vestimento, é como se fosse um uniforme, né? Quer dizer, basta eu trajar o uniforme do Senhor para ser o seu fiel servidor? Basta dizer, eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis pelas suas obras. Ele reafirma novamente o critério. O que é ser cristão? Como se reconhece um cristão? Um cristão se reconhece pelas suas obras. Um cristão se reconhece por aquilo que ele faz, por aquilo que ele vivencia. Então, os verdadeiros cristãos se diferenciam pelas suas
ações. Não é pela vestimenta, eu me visto, né, da doutrina espírita, vamos supor, né? Eu tenho título, eu sou doutor, eu estudei, eu fiz um doutorado, eu tenho muitos conhecimentos, eu sei falar bem, né? Aonde eu chego, eu me destaco. Não é isso. Não é isso que faz da pessoa um cristão verdadeiro, né? São as obras dessa pessoa. As obras que ela faz em favor do bem comum. Essas obras têm que ser sustentadas nas leis morais do Pai, na vontade do Pai, nas suas leis. Só assim nós seremos cristãos. E não é só de teoria, não é só de palavra. O conhecimento é importante, mas mais que isso, é importante a vivência. Por isso que ele diz lá, a árvore da vida, ela dá frutos de vida, frutos para que a gente vivencie no nosso dia a dia. E aí ele continua, citando nos evangelhos, e no evangelho de Mateus, e agora ele vai fazer comentário de uma citação que Jesus fez aos discípulos, né? Então ele diz assim, uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos de Cristo, compreendei-as bem. Então, o que Jesus quis dizer com essa passagem? Que Simeão nos traz durante essa reflexão dele, né? A gente, lendo a passagem à primeira vista, ela até parece ser um tanto quanto severa, né? Porque diz ali, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. O que será que o mestre quis nos dizer com isso? O que é uma árvore boa? Quem que é essa árvore? Então, para a gente entender bem o que Jesus quis dizer com essa passagem, a gente vai perceber que quando ele fala dessa árvore, ele está se referindo a nós. Nós somos as árvores, né? Nós somos as árvores que podemos produzir bons ou maus frutos. Se eu sou uma árvore boa, eu vou produzir frutos bons. Mas se eu não sou uma árvore boa, se eu sou uma árvore que não está bem, meu fruto não vai ser perfeito, né? Meu fruto não vai ser bom, ele vai ser um fruto doente. Então nós estamos aqui como se fosse uma árvore. Jesus nos compara nesse momento a uma árvore. Então ele diz que uma árvore boa dá frutos bons, uma árvore ruim não dá frutos bons. Eu dou aquilo que eu tenho. Então, se eu sou um espírito ainda imperfeito, né, se eu sou um espírito ainda rebelde, os meus frutos não serão frutos bons. Eu vou frutificar orgulho, eu vou frutificar egoísmo. Consequentemente, eu vou acabar colhendo dessa frutificação. Eu vou ter como consequência dessa frutificação dor e sofrimento. Então, quando ele diz ali assim, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo, a impressão que dá é que ela vai ser punida, né? A árvore, além de ser ruim, produzir maus frutos, ainda é uma árvore que vai ser punida. Mas, como sempre, é uma linguagem, Jesus utiliza da alegoria, da comparação, para explicar as suas orientações, né? Então, o que Jesus quis dizer com isso? Esse fogo
Não é o fogo que a gente vê aqui, né? Na verdade, esse fogo representa, porque o fogo purifica, né? Por exemplo, você tem uma água que está suja, uma água cheia de germes, você ferve ela fica boa para consumo. O calor, né, queima, né? O calor purifica essa água. Então, aqui o fogo representa esse elemento de purificação, não o elemento de punição. Então, quando ele fala que a árvore vai ser lançada ao fogo, o que na verdade ele está querendo dizer é que aquelas ações, aqueles frutos ruins, têm uma consequência, né? Ele produz uma coisa ruim. Ele produz o quê? Dor e sofrimento. Então, as nossas ações ruins, baseadas em valores materiais, baseadas em prazeres passageiros, baseada no orgulho, na vaidade, né? Baseada no egoísmo, produz o quê? Produz dor, produz sofrimento. E a dor, a gente sabe, ela purifica, a dor educa. Nós, no nosso estágio de imperfeição que nos encontramos, a dor nos educa, nos ajuda a nos colocar novamente no caminho que é o nosso, que é a nossa destinação, que é a perfeição. Ela nos faz progredir rumo à perfeição, que é a nossa destinação. Nós todos sabemos que a nossa destinação é a perfeição. Nós vamos chegar lá. E a dor é a nossa ajuda no atual estágio em que nos encontramos. Então, isso é o que Jesus quis dizer com essa passagem. Então, não é que é um castigo, não é que a gente vai queimar, você vai queimar uma árvore ruim, não é que a gente vai queimar lá no fogo do inferno, como nem muitas vezes as pessoas citam por aí, né? Não é isso. A chama aqui é a chama do sofrimento, é a chama da dor. E aí, assim, eu acho que é um momento que a gente para, porque a gente vê e o que Jesus definiu como uma árvore ruim, né? Uma árvore que não dá bons frutos. Então, cabe a gente, pelo momento que a gente está vivendo, se perguntar: que tipo de árvore nós somos? Que tipo de árvore nós estamos sendo? Uma árvore boa? Uma árvore ruim? Qual é a nossa produção de frutos, né? Hoje nós sabemos, nós estamos colhendo o que nós fizemos ontem. E amanhã? Amanhã nós vamos colher o quê? O que nós estamos fazendo hoje. Então, o que a gente faz hoje vai influenciar o nosso futuro. Tanto o nosso futuro aqui, enquanto encarnado, quanto o nosso futuro na espiritualidade. Então, nós precisamos, sabendo disso, nós precisamos ser árvores que dão bons frutos, né? Nós precisamos fazer a nossa reforma íntima, se nós quisermos deixar de ser lançado no fogo do sofrimento, se nós não quisermos sentir as queimaduras da dor. Nós temos que ser árvore boa, né? Nós parar de sofrer, que é o que todo mundo quer, porque ninguém gosta de sofrer, né? Tá nas nossas mãos. É uma tarefa que cabe a nós, né? Mas para isso nós temos que nos esforçar. Não vai cair do céu, né? Deus é misericordioso, Deus é bom, mas essa tarefa é nossa e ela não vai vir por uma misericórdia de Deus, né? Jesus mesmo falou: quem quiser me seguir, tome da sua cruz. Então, cada um tem que carregar a sua cruz. Não adianta que eu queira que Deus carregue, que me alivie, que Jesus carregue a minha cruz, porque não é assim que vai ser. Quem tem que fazer isso sou eu. É isso que o Simeão nos alerta desde o início. Os ensinamentos de Jesus têm que ser vivenciados. Ah, não, eu vou na casa espírita, eu faço
eu vou no salão de passe, eu faço palestra, eu vou para a mesa mediúnica, eu educo a minha mediunidade. Ótimo, nós temos que fazer isso mesmo. É o nosso papel como cristão, como espírita. Mas o Evangelho diz que ele é um evangelho de vida, ele tem que ser vivenciado. E eu sou viva não é só dentro da casa espírita. Eu sou viva lá na minha casa, quando eu me relaciono com o meu marido, com meu pai, com a minha mãe, com meus filhos. Eu sou viva no meu serviço, quando eu me relaciono com meus colegas de serviço. Eu sou viva se eu estou fazendo uma caminhada, se eu estou numa atividade de lazer. Então, a vivência do Evangelho de Jesus, da lei de amor de Jesus, ela tem que ser em todos os momentos da nossa vida. Conhecer essa lei é importante? É, mas não basta só conhecer. Eu tenho que exercitar essa lei, eu tenho que viver essa lei. Ela é uma lei para ser vivenciada e eu só consigo isso na minha relação com as outras pessoas. Então, é importante para que eu seja cristão de verdade, conhecer e viver a lei de Deus e os ensinamentos de Jesus. Para eu seguir Jesus, eu tenho que vivenciar os seus ensinamentos. Simeão continua. Quais são os frutos que deve produzir a árvore do cristianismo? E agora a gente vai falar daquela árvore que Simeão comparou lá no início. Ele comparou o cristianismo a uma árvore que ele chamou árvore da vida. Então, quais são os frutos que deve produzir a árvore da vida, a árvore do cristianismo? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos aqueles que devem se reunir ao seu redor. Então, lá no início, eu falei, Simeão comparou o cristianismo a uma árvore que ele chamou de árvore da vida. E os frutos dessa árvore da vida são frutos de vida, são frutos de esperança e de fé. Então, novamente, a gente vê o alerta, a instrução do Simeão. A árvore da vida é uma árvore que deve produzir frutos de vida, frutos de esperança, frutos de fé, frutos de amor. O cristianismo que ele se refere aqui é aquele cristianismo de Jesus, aquele cristianismo puro ainda, aquele cristianismo da simplicidade, aquele cristianismo que pregava o amor ao próximo, a caridade. Esse cristianismo tem nos colocado as virtudes que Deus espera de nós. Jesus nos ensinou e exemplificou isso há mais de 2000 anos atrás. E tá aí, todo mundo tem acesso. Todo mundo não pode falar que não conhece o cristianismo. Nós temos evangelhos, mas outras religiões, cada uma tem o seu evangelho que Jesus veio há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, exemplificar e viver, Isso a gente vê em programas de televisão, quer dizer, em todos os lugares a gente tem acesso ao evangelho de Jesus, ao cristianismo. Então a gente não pode alegar que não conhece. Esse cristianismo de Jesus, aquele cristianismo redivivo, puro, é esse o cristianismo que nos coloca as virtudes que nós temos que ter para sermos cristãos, cristãos verdadeiros, E como cristãos que nós queremos ser, esses cristãos verdadeiros mesmo, que vão conseguir entrar na casa do Pai, nós temos que procurar vivenciar os ensinamentos de Jesus. Não só vivenciar, mas nós também temos que espalhar isso.
Então, é uma coisa ligada à outra. À medida em que eu vivo, se eu vivencio, né, os ensinamentos de Jesus, eu automaticamente estou espalhando esses ensinamentos. Porque se eu for pôr em prática na minha casa, no meu serviço, no meu momento de lazer, então na verdade eu vou estar espalhando, se eu vivencio, eu vou estar espalhando esses ensinamentos de Jesus. E é assim que tem que acontecer. Não pode ser só dentro da casa espírita. A gente não pode ser cheio de amor só aqui dentro. A gente tem que ser cheio de amor para fora daqui também. A gente tem que vivenciar a lei da justiça, a lei do amor, a lei da caridade, da empatia, da tolerância, fora daqui também, no nosso dia a dia. E ele continua nos explicando que são muitos os que buscam a sombra e os frutos da árvore da vida, mas tem muitos ainda que estão fora dos seus ramos, estão fora dos seus galhos, não conseguem colher os seus frutos, né? Então nós, como cristãos, como espíritas, como cristãos espíritas, nós temos a responsabilidade de espalhar esses galhos, para que esses galhos dessa árvore cheguem para todos, para que todos possam colher os frutos de fé, de esperança da árvore da vida, para que todos possam colher esses frutos de vida, porque muitos ainda estão fora dessa sombra que conforta, que fortalece, que direciona, que encaminha, né, que orienta. Ainda existe muita dor no mundo que precisa ser diminuída, né? Tem muita dor que precisa ser amenizada. E nós, com a doutrina espírita, com o evangelho, nós temos que fazer isso. Por isso que nós temos que estar constantemente atentos para a prática da caridade. E não é assim, essa caridade não é só aquela de a gente prover os bens materiais que alguém possa estar necessitando. Tá faltando comida, preciso de dinheiro para pagar uma consulta, vamos arrumar isso, vamos arrumar comida, vamos arrumar coberta. Isso a gente tem que fazer sim, né? A gente tem que fazer sim, mas não é só isso. Às vezes a gente faz caridade com um bom dia, com um sorriso, com um abraço. Às vezes a gente faz caridade se a gente não aponta o dedo, né? Se a gente não julga. A gente sabe que é um mau hábito que a gente tem, que é difícil de combater. Quando a gente vê, a gente já apontou o dedinho, né? A gente já fez o julgamento, né? A gente já viu o lado ruim, a gente já de uma situação, a gente já foi pessimista, né? Então, quando ele diz aqui que a gente deve praticar a caridade, não é só o tipo de caridade que eu dou, o que me sobra, que eu dou bens materiais, mas é todo tipo de ação em que eu coloco amor, que eu coloco empatia, tolerância pelo meu semelhante, eu estou sendo caridoso. Se eu faço uma oração para alguém que está doente, eu estou sendo caridoso. Nós estamos vivendo uma pandemia, quantas pessoas aí estão internadas, né? Se eu faço uma oração por essas pessoas, né? Se eu faço uma oração pelos enfermeiros, enfermeiras, os médicos, aquelas pessoas que estão ali na linha de frente, uma oração pelos nossos governantes, nós estamos nesse momento sendo caridosos e nós temos que fazer isso cada vez mais. A árvore é sempre boa, continuou o Simeão falando, né? A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo as suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. Então, o que aconteceu? Quem são os jardineiros? Os jardineiros somos nós. Nós somos os maus jardineiros. Porque o que a gente fez com a árvore da vida? Jesus nos deixou a árvore da vida.
deixou os ensinamentos, deixou o evangelho, né? Deixou como a gente deveria ser. E aí, o que nós fomos lá? Pegamos e podamos. Ah, vamos cortar esses galhos aqui, que esses aqui não são muito bons, não servem, são feios, não fazem sombra. Vamos deixá-la diferente, vamos modelar essa árvore. Então, nós, quando fazemos isso, eu corto um galho que eu não deveria cortar, ela seca. Eu corto, eu vou abrir uma ferida, vai entrar bactéria, vai entrar fungo, a árvore morre, a árvore seca. A gente sabe disso, se a gente corta uma árvore mal cortada, o que acontece? Ela seca, ela cai, ela para de produzir tudo. Então, o que nós temos que fazer para ser bom jardineiro? Nós não podemos mutilar os ensinamentos de Cristo. Nós não podemos adequá-lo às nossas necessidades, seja as nossas necessidades pessoais, as nossas necessidades materiais. Se a gente fizer isso, nós estamos deturpando a mensagem que Jesus nos deixou. Hoje o cristianismo modelado, né, mutilado, aí, adequado, ele domina o mundo, a humanidade, como crença religiosa. A gente sabe, não é aquele cristianismo vivo, aquele cristianismo puro, né? Grande parte do mundo que é dominado por essa crença religiosa não tem consciência ainda da necessidade de mudança. Esse tipo de cristianismo não dá conta de transformar a humanidade numa humanidade melhor. Então, isso acontece por quê? Porque nós, maus jardineiros, envenenamos quando a gente mutilou, quando a gente cortou a árvore da vida. Nós podamos os seus galhos. Então, isso nós não podemos fazer. Abri, pois, os vossos ouvidos e os vossos corações, meus bens amados. Cultivar essa árvore, de cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor. Há muitos chamados e poucos escolhidos. Distanciai-vos, pois, daqueles que vos chamam para vos apresentar as dificuldades do caminho, e segui aqueles que vos conduz à sombra da árvore da vida. Então, novamente aqui o Simeão, ele nos ensina, mas também nos alerta. Ele nos diz, ele nos instrui que esses frutos, eles devem ser distribuídos para todos, na pureza cristã, né? Como o cristianismo, como Cristo nos deixou, sem adequação, sem mutilação, né? Só assim, só dessa forma, é que esse cristianismo vai dar conta de transformar a humanidade, de transformar aquela humanidade imperfeita, cheia de materialismo, orgulhosa, numa humanidade mais fraterna, numa humanidade mais solidária, que cuida de todos. Então, nós, espíritas, nós temos que buscar divulgar os ensinamentos de Cristo, é nossa responsabilidade. Buscar divulgar os ensinamentos de Cristo à luz do Espiritismo o mais possível, em todos os momentos da nossa vida, não só dentro da casa, mas em todos os momentos da nossa vida. Como que a gente vai fazer isso? Pelo exemplo do esforço em vivenciar esses ensinamentos, em qualquer circunstância. Notem que em vários momentos o Simeão, ele reforça a mesma orientação, porque é o que tem que ser feito, né? É o que tem que acontecer. Quando ele fala lá assim, ó, que a gente tem que se distanciar daqueles que procuram tirar
a gente do caminho reto, do caminho certo, é porque eu acho que todo mundo já passou por situações assim. Eu mesmo, recentemente, fiquei muito assim, entristecida com a situação. Então, tem momentos que a gente se entristece, que a gente desanima, que a gente fica descrente, né? Dá uma descrença pela situação. Nós estamos vivendo uma situação de pandemia agora, por exemplo. Então, a gente vê muita coisa ruim acontecendo e vai batendo aquele desânimo, né? Meio que um desequilíbrio. Então, ele disse que, novamente, aí, ele nos faz um alerta para que nós distanciemos desse tipo de sentimento, né? Nós temos que ser aqueles que arregaçam as mangas, aqueles que fazem, né? Porque vivenciar é o que? É fazer, é agir. Então nós precisamos ser otimistas e ser aqueles que acreditam, que não desiste, que mesmo que caia, que às vezes não consegue caminhar, mas a gente vai perseverar e tentar. E aí Simeão, o lúcido benfeitor, nos lembra as palavras do Cristo, o divino Salvador, o justo por excelência, disse, e suas palavras não passarão. Os que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Ele já está fechando a reflexão dele, ele já está finalizando. Então ele deixa novamente a citação que ele fez no início. Porque nós temos que conhecer a mensagem do Cristo para nos tornarmos pessoas melhores e vivenciá-la. Não é só conhecer, nós temos que conhecer e vivenciar. Porque se isso não acontecer, nós não estamos sendo um cristão verdadeiro. E aí, para finalizar, né, eu vou deixar essas 3 reflexões para a gente ir fazendo aí durante a semana e mais as palavras finais do Simeão. Então, a reflexão, nós estamos fazendo de verdade a vontade do Pai? Buscamos, através do conhecimento da doutrina espírita, vivenciá-la para aproveitarmos esta encarnação da melhor forma possível? Quais são as nossas ações no bem para que efetivamente nós possamos dizer que não somos cristãos de conveniência? Somos cristãos de verdade. Fica aí pra gente ir pensando durante a semana, né? E finalmente aí, finalizando, o Simeão fecha, né, sua reflexão com as seguintes palavras: que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida derrame sobre vós seus frutos de abundância. Crede e orai. Simeão Bourdeaux, na França, 1893.